Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui do China Gates para mais um conteúdo sobre consultoria de importação. Estou gravando uma trilha aí para pessoas que querem trabalhar, assim como nós trabalhamos aqui no China Gate, como consultores de importação. E hoje eu quero falar com você sobre os prós e os contras de você trabalhar como consultor de importação. Se você se interessou, segura a vinheta rapidinho, alguns segundos eu já volto aqui para te dar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, para você decidir melhor se isso é ou não para você. Vamos lá? Show de bola que você se interessou. Primeiro eu vou começar com os pontos positivos e depois eu vou falar alguns pontos negativos, ou seja, primeiro os prós. Bem, trabalhar com consultoria de importação é muito legal porque você tem o reconhecimento do seu cliente. É muito interessante quando você tem isso porque te dá uma satisfação e a satisfação te leva a um nível de felicidade muito bom. E você trabalha com algo que é muito legal, muito divertido, muito dinâmico. Isso acontece porque não tem muita gente competente trabalhando. A importação está crescendo muito e tem muitas pessoas entrando nesse ramo. Então a gente diz assim que você entra pela porta da frente. A pessoa se interessa para trabalhar com importação, então você é bem recebido nas empresas, quando lhe chamam, é claro, porque você vai trabalhar com redução de custos. Esse, inclusive, é o segundo ponto, um ponto positivo. Você trabalha ajudando as empresas a melhorar o seu perfil, a melhorar o seu lucro. Então, geralmente, os empresários, os clientes, eles são muito gratos a nós quando isso acontece. E geralmente acontece, porque você vai fazer as contas e se não for viável, se não for para reduzir custo, se não for para aumentar lucro, você não vai deixar com que ele faça a importação, não é verdade? Então esses seriam dois pontos ali, reconhecimento e gratidão, né? As pessoas são gratas a você, isso é muito legal. Um terceiro ponto que eu destaco é a remuneração, ganha-se muito bem. Pelo mesmo motivo da escassez, não tem muita gente competente. Tem muita gente trabalhando com importação e se você é formado em comércio exterior, você sabe que existe uma formação técnica, mas para falar de negócios, as faculdades não preparam para você chegar e sentar com o empresário e falar de negócio. Ensina ali a parte de documentação, a parte dos acordos internacionais, Mercosul, ALAD e tudo, mas você tem condição, formado em comércio exterior, de sentar na frente do empresário, tete a tete, cara a cara, e desenvolver uma solução para ele reduzir custos através de importação? Muito provavelmente não. Eu não conheço uma faculdade que entrega isso. Até pós-graduação, as pessoas muitas vezes não saem com essa segurança de falar tete a tete aí diretamente com o empresário. Então a remuneração ainda é boa. É claro que existem profissionais e profissionais. Tem gente que está no ramo que está reclamando, tem gente que está no ramo que diz que não faz tanta diferença, tem gente que está sendo mandado embora e tem gente que está sendo contratado. Né? Nós no China Gate, por exemplo, nós estamos contratando aí pessoas para trabalhar com a gente. Estamos agora trabalhando em 2017 de uma maneira bem interessante para expandir a nossa base comercial e se você quiser participar disso, você até será convidado. No final desse vídeo eu te dou mais alguma dica de qual é o próximo passo. Um quarto ponto que eu diria é que a importação ela é um mercado complexo, tem muitos agentes trabalhando junto, uma importação como um brinquedo de Lego. Eu tenho até um vídeo que eu falo, né, a Lego e a importação. Você vai montando várias peças e tudo aquilo que é meio complexo, as pessoas olham com bons olhos, seus amigos, a sua família, você fala assim, poxa, eu quando eu chego falo assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com importação da China. Uau, que legal, que bacana, né? Muito interessante. Então esse é um reconhecimento interessante também que você tem. Primeiro eu falei dos seus clientes, agora também dos seus pares, né? É envolvente você trabalhar com importação. As pessoas admiram muito os profissionais que trabalham com comércio exterior em si, especialmente com importação, porque não é tão comum. Então eu gosto de gravitar, de trabalhar nessas áreas que não são tão comuns, tão ortodoxas assim. É muito bacana. Um quinto ponto aí, que você não deve entrar no ramo por causa disso, mas é muito interessante é que você tem a oportunidade de viajar, tanto pelo Brasil, se você desenvolve a área comercial, conversando com pessoas, conhecendo muitos negócios, quanto para a China. Quando você chegar num nível legal, você vai visitar a China ou o país que você desenvolve negócio, sei lá, a Hungria, a Bélgica, o Paraguai. O Paraguai está bombando, inclusive, certo? A Argentina está voltando agora com força, né? Enfim, você tem essa possibilidade de visitar portos, visitar aeroportos, terminais de carga, esse tipo de coisa, quando você trabalha na área. Dentro da área de consultoria de importação, existem áreas mais técnicas e áreas mais comerciais. Nós do China Gate trabalhamos mais na área comercial e nós temos vários parceiros que entregam a parte técnica, né? Como eu falei, é um complexo todo aí para desenvolver a solução, para entregar para os nossos clientes, para os seus futuros clientes, se você tem interesse em trabalhar com isso. Então, sim, as viagens são pontos favoráveis, né? Eu adoro viajar, já fui para a China 14 vezes, minha próxima viagem é a 15ª,
Então é bem legal. Agora, nem tudo são rosas. Vamos falar dos contras? Existem sim alguns contras. Eu vou citar aqui 3 que vêm de bate-pronto, sempre quando eu falo na profissão, que a gente tem que gerenciar esse tipo de risco. Primeiro, óbvio, é o dólar, né? Então o dólar ele atrapalha muito o nosso trabalho, ele atrapalha muito os negócios no curto prazo. Quando o dólar sobe, as importações geralmente caem e levam tempo para elas se adequarem, né? O dólar, historicamente, ele vai subindo sempre, né? Desde aí do plano real. Então, uma subida, uma escalada gradativa não é um problema. O problema é a oscilação, geralmente ligada ao cenário político, ao cenário econômico. Então, isso dá uma atrapalhada e, às vezes, você, num determinado mês, não consegue fechar muitos negócios. Então, a contenção, a contingência para isso é que você sempre fica de olho em vários mercados, porque quando o dólar sobe, algumas pessoas deixam de importar, mas outras pessoas começam a importar, porque o produto dela sobe, então ela precisa cortar o importador e importar direto. Então tem que ficar muito de olho para contingenciar esse problema. Ah, subiu o dólar, algumas pessoas vão parar de importar, mas você tem que estar de olho em quem vai começar a importar. Então esse é um detalhe que tem que sempre ficar ligado, é um contra aí que você tem que ficar atento para não sofrer com isso. Um outro ponto que é facilmente contingenciado também, mas para algumas pessoas sofrem, é que o ganho não é fixo, nunca é fixo. A não ser que você vai trabalhar em uma empresa, você vai ter um ganho fixo ali. Mas se você for trabalhar como consultor de importação, o seu ganho ele vai ser variável, tá? Então, tem meses que você vai ganhar mais, tem meses que você vai ganhar menos, tem meses que você não vai ganhar nada e tem meses que você vai ganhar o referente para 2, 3, 4, 5 meses. Então, você tem que ter uma grana guardada para ter segurança ali, para aquele mês que você não ganha nada, você trabalhe normalmente, com a sua mentalidade boa e não fica preocupado ou preocupada exatamente com pagar a conta de água, luz, e o seu aluguel, o seu telefone, parcela do carro, esse tipo de coisa. Então é recomendado para todo profissional liberal que você tenha no mínimo 6 meses de reserva financeira. Se você ainda não tem, não se preocupe. Começando a ganhar um pouco a mais do que você precisa, você já vai começar a poupar. Um contra aí que para mim não me atrapalha tanto, mas já atrapalhou, é o fuso horário. Quando você trabalha com comércio exterior, geralmente você está ligado com pessoas conectadas de outros países, né? Então, por exemplo, para quem trabalha com a Ásia, como nós trabalhamos com a China, a diferença é de 10 ou às vezes 11 horas de fuso. Então, se você está falando aqui meio-dia, lá é 10 da noite. E na hora que amanhece lá, 7, 8 horas da manhã, aqui ainda é a noite do dia anterior. Então, a noite do dia anterior ficou estranho, né? Mas, por exemplo, quando termina o expediente aqui, está começando o expediente lá. Quando você está dormindo aqui, as coisas estão acontecendo lá. Então, se não tiver uma certa organização, é comum tocar o seu telefone no meio da noite, falando em inglês, falando em chinês, e aí você ficar um pouco perdido. Eu já várias vezes, dezenas de vezes, tive que pegar, acordar no meio da noite, abrir meu laptop, trabalhar um pouquinho, resolver algum problema e voltar a dormir. Então isso, especialmente no começo, quando você não tem tanta organização com seus processos, com seus embarques, pode atrapalhar um pouquinho o fuso horário. No entanto, é algo que dá para gerenciar, beleza, mas eu anotei aqui como conta. Eu gosto tanto da profissão que para mim é difícil achar pontos negativos, mas são esses aqui que eu elenquei para você. Vamos fazer uma revisão rápida? Pontos positivos ou prós: reconhecimento do seu cliente, trabalhar com uma coisa legal, que é redução de custo e aumento de lucro, isso produz riqueza para as pessoas. Reconhecimento dos seus pares, dos seus familiares, dos seus amigos. Remuneração, ganha-se muito bem trabalhando no comércio exterior, sendo um bom profissional. E viagens, esses são 5 pontos positivos. E os 3 pontos negativos, os que eu elenquei aqui, os contras, são, não nessa ordem, né, que eu falei, são fuso horário, alta do dólar e o ganho não é fixo, você precisa contingenciar. Todos esses 3 pontos você consegue contingenciar ou reduzir, mas eles são pontos que atrapalham aí o nosso dia a dia. Não tem estabilidade em nenhum tipo de emprego, não tem nem emprego público, né? Você corre sempre alguns riscos, alguns mais e alguns menos. Agora, geralmente o risco ele é aliado com retorno. É uma profissão que eu gosto muito e se você quiser trabalhar com comércio exterior, se você quiser trabalhar com consultoria de importação, eu tenho algumas novidades que eu vou falar com você dentro em breve. Mas para isso, para eu revelar essas novidades, eu vou te pedir para preencher um formulário, uma pesquisa rápida, para eu entender um pouquinho o seu perfil, que eu estou desenvolvendo alguns vídeos específicos, estou desenvolvendo algumas soluções legais para quem quiser chegar mais próximo do China Gate e trabalhar com importação empresarial, aí na sua cidade, aí no seu local, certo? Então, se você tiver interesse em ter uma profissão vibrante, uma profissão que remunera bem, uma profissão bacana, agora em 2017 ainda, eu vou falar isso provavelmente em fevereiro de 2017, se você estiver vendo esse vídeo após
fevereiro, preencha o formulário aí também, que aí você já vai ter as novidades consolidadas. Mas se você estiver vendo antes de fevereiro de 2017, preencha aí que eu vou te mandando alguns e-mails com umas informações bem legais. Estou com um grupo fechado no Facebook também para falar sobre isso e o link está em algum lugar dessa página. Aqui em cima se estiver no Face, aqui embaixo se estiver no YouTube, não sei se está aqui na tela, onde você está vendo esse vídeo. Beleza? Então, ó, preencha a pesquisa, pede acesso ao grupo fechado do Facebook e fica de olho no seu e-mail que você descrever ali, que eu vou te mandando mais informações. Isso é se você quiser trabalhar como consultor de importação. Beleza? Sendo um profissional liberal. Se você tem interesse em fazer as suas importações, se você é empresário, então esse não é um formulário para você. Visite lá o chinagate.com.br e abra um atendimento de consultoria com a gente, que a gente pode te ajudar também a viabilizar a sua ideia de importação. Tranquilo? Eu sou o Rodrigo Giraldelli, muito obrigado por você estar aqui seguindo o nosso conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.